dá para viver a fé sozinha. Igreja não é um evento para assistir, é um povo reunido por Deus. Talvez você tenha se acostumado a frequentar, mas por dentro ainda falta pertencimento. E é aí que a gente confunde presença com vida. A gente aparece, canta, ouve e volta para casa do mesmo jeito. Porque o que Deus quer não é só um domingo ocupado, é um coração conectado. Deus não chama a gente para uma cadeira no domingo, Ele chama para uma família. Igreja não é agenda e nem uma plateia, é um povo, não um lugar. Pessoal, hoje nós vamos iniciar então uma nova série, uma nova conversa. Nós ficamos janeiro todo no Projeto de Vida e recebemos pessoas maravilhosas e eu creio que você foi tremendamente abençoado em janeiro. E agora nós vamos começar um assunto novo, nós vamos falar sobre igreja, não é? Todo mundo conhece o termo igreja e se refere à igreja como esse prédio, mas a verdade é que a Bíblia fala muito mais para nós do que a igreja. E a ideia é nós passarmos aí cerca de 5, 6 finais de semana refletindo em cima do tema igreja, não é? Nós vivemos numa era que eu costumo dizer que é a era dos sem presença, não é? Nós resolvemos as coisas no banco sem falar com ninguém, nós assistimos aulas sem estar na sala, nós podemos fazer compras sem precisar encostar ou ver alguém, até mesmo trabalhar. Nós podemos trabalhar sem ter contato com pessoas, não é? E sem perceber, nós fomos aderindo e aprendendo esse novo jeito de viver, que é uma vida à distância, algo que é uma novidade para nós como sociedade humana, não é? Só que isso tem um limite e, obviamente, um problema. Existem coisas que não conseguimos viver à distância. Você pode, por exemplo, ver 2 pessoas ou mais pessoas jantando, mas assistir elas jantando não vai saciar a sua fome. Você pode ver pessoas se abraçando, não é? Só que assistir pessoas se abraçando não vai fazer com que você seja consolado. Você pode ver pessoas e assistir um casamento, mas assistir um casamento não irá fazer de você um esposo ou uma esposa, não é verdade? E por quê? Porque certas coisas na vida não foram feitas para serem assistidas somente, mas sim para serem vividas, para estarmos lá de corpo, de alma, com compromisso. A verdade é que existem várias realidades na nossa vida que, se você não estiver lá, de corpo e alma presente, você não vai verdadeiramente experimentar aquilo da forma como deveria, não é? E o que isso tudo tem a ver com igreja? Tem tudo a ver com igreja. Porque se eu começar a tratar igreja do mesmo jeito que nós estamos tratando, vamos dizer assim, a vida moderna, ou seja, tudo à distância, eu corro o risco de começar a fazer uma troca silenciosa no meu coração, que ao invés de eu vivenciar e experimentar Deus no meio do seu povo e sendo seu povo, eu passo a apenas assistir coisas sobre um Deus operando no meio do seu povo. Sou apenas um espectador daquilo que os outros estão experimentando. E eu estou, no final das contas, sozinho, não é? E hoje eu quero refletir com vocês em Efésios capítulo 2, versículo 19. Aqui nós vamos refletir em 3 verdades a respeito da igreja e desse tema, não é? Que é viver as coisas à distância. Então, se você está com a sua Bíblia, pode abrir em Efésios capítulo 2, versículo 19. Caso contrário, você pode acompanhar pela projeção. Vamos lá, versículo 19. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas co-cidadãos do povo santo e membros da família de Deus,
Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, juntos vocês também estão sendo edificados, como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Nós vamos ler até aqui e nós vamos nos focar nesses versículos, tá bom? Vou fazer uma rápida oração. Senhor Jesus, que o Senhor possa falar aos nossos corações enquanto ouvimos a Tua palavra sendo pregada. O Senhor transforme aquilo que deve ser transformado para que todas as coisas venham cooperar para o nosso bem, Pai. Que nós possamos ter um coração aberto àquilo que o Senhor tem de mudanças para nós, Pai. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá para o nosso ponto 1, então, iniciando aqui, de fato, as 3 reflexões. O ponto 1 é família. Deus nos salva para pertencer. Família, Deus nos salva para pertencer, não é? A uma família. Para que você consiga entender claramente o peso do que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui em Efésios capítulo 2, é importante você entender e saber para quem ele está escrevendo, não é? E aqui ele está escrevendo para judeus e gentios. Gentios nada mais é do que qualquer povo que não seja judeu, tá? Então, todas as vezes que você ler na Bíblia ou ouvir numa igreja alguém falando o termo gentil, é quem não é judeu. Então, é gente de outro povo, que tem outra religião e outra cultura. Então, Paulo aqui ele está falando com judeus e com vários outros povos que não são judeus, que têm outras culturas, outra religião, outra forma de viver. E a Bíblia chama todo esse conjunto de outros povos que não é judeu de gentios, tá? Assim fica mais simples para que você consiga compreender melhor ainda o texto, tá? E aqui está o ponto central desse texto aqui, porque por séculos os judeus e os gentios, eles não eram apenas povos diferentes, com culturas diferentes e uma religião diferente. Havia entre eles uma profunda desconfiança, uma profunda hostilidade e desprezo de ambos os lados, não era um lado só. Ambos os lados tinham desprezo, hostilidade e desconfiança. Eles tinham uma divisão entre eles que eles evitavam sentar na mesma mesa. Eles eram um tipo de gente que não se mistura por nada, sabe? Água e óleo, você pode colocar junto, mas não vão querer se misturar. Então, imagina a cena que Paulo está criando aqui. Imagina uma igreja e sentado ladinho de ladinho, ombro com ombro, adorando o mesmo Deus, orando de mãos dadas, ceando juntos, confraternizando juntos, se abraçando no final do culto, pessoas que dificilmente compartilhariam um almoço, porque esses eram os judeus e os gentios. E é nesse ambiente amistoso, não é? De grande amizade, de pessoas que não se bicam, que Paulo solta essa bomba do evangelho, porque de fato é uma bomba, porque é como se Paulo estivesse falando assim, ó, sabe essa pessoa que você tem zero afinidade? Sabe essa pessoa esse grupo de pessoas que você evita compartilhar qualquer tipo de coisa, que você nem senta na mesma mesa? Então, em Cristo, os muros que separavam vocês foram derrubados, e agora vocês são família. Vocês se chamam de irmão, não é? Uma bomba, porque Paulo estava falando para 2 grupos que não se bicavam. E agora Paulo está falando, uma vez que vocês aceitaram a Cristo, vocês agora pertencem a uma família, e vocês se chamam de irmãos, não é? Isso quer dizer que o evangelho ele não é apenas uma experiência pessoal do tipo Deus e eu, nós resolvemos nossas coisas. O evangelho ele vai muito além do que uma experiência individual. O evangelho ele cria um novo povo, ele cria uma nova família, da qual agora nós fazemos parte. E eu sei que essa mensagem ela é difícil, eu sei que essa realidade ela é muito difícil. Por quê? Porque na nossa vida cotidiana, a forma como a nossa cultura funciona,
nós aprendemos a formar comunidade e criar relacionamentos com pessoas que nós temos grande afinidade. Você se junta com quem gosta do que você gosta. Você se compromete com quem pensa igual a você, com quem pensa parecido com você, não é? É por isso que o ser humano sempre está envolvido em tribos ou comunidades, grupos, porque nós acabamos formando esses núcleos de pessoas por afinidade. Então, por exemplo, nós temos as torcidas organizadas de futebol, não é? A torcida organizada de futebol, o que é? Pessoas que têm grande afinidade, não apenas pelo futebol, mas principalmente por aquele time que ela torce. E uma vez que ela se junta por afinidade e ela cria comprometimento por quem pensa igual a ela, quem pensa diferente dela, ela não gosta. Então, se você pegar alguém, vamos colocar aqui uma ilustração, se colocar um palmeirense roxo, ele não vai se dar bem com um corintiano roxo, não. Afinidades diferentes, não é? Você tem pessoas, por exemplo, da tribo do esporte, então, hoje está muito em alta a corrida, então você tem grupos de corrida, pessoas que estão na mesma afinidade, sonham com o mesmo objetivo, procuram o mesmo propósito, não é? Você tem clubes, você tem, por exemplo, motoclube. O que é um motoclube? Pessoas que amam motos e gostam dessa ideia não é, da liberdade das duas rodas e todo esse estilo de vida. Eles têm uma forma de se vestir, eles têm as músicas que eles gostam, a cultura própria deles, não é? Então veja, o ser humano ele sempre está criando e se juntando a comunidades. Faz parte de nós. Nós sempre procuramos grupos para pertencer, não é? E nós criamos grupos, não é? Porém, todos esses grupos que são criados por seres humanos, eles têm a mesma base, que é afinidade. O grupo sempre, a base é a afinidade. Tem que ter o gosto ou os gostos em comum. Isso significa, então, que nesses grupos, tribos, comunidades que o ser humano cria, se o teu gosto muda, se a fase da vida que você estava vivendo muda, a ligação com aquele grupo enfraquece e você então vai se afastando. E as pessoas, elas simplesmente trocam de grupo como quem troca de meia. Tanto faz. Às vezes, quando você era solteiro, mais novo, você tinha mais tempo e você participava muito do grupo, sei lá, da academia, você gostava de treinar e alimentação saudável, isso e aquilo. Você casou, teve filhos, aumentou a carga de trabalho e a sua fase da vida mudou, você foi se enfraquecendo, aquele grupo não faz mais parte da sua vida e você simplesmente mudou de grupo, não é? Hoje está no grupo dos pais gordos, come churrasco ao domingo, estou brincando. Nada a ver comigo, irmão, só foi um exemplo aí, uma coisa assim que acontece, sabe? Não é? Mas o ponto é, a fase da vida muda e você acaba mudando de grupo, porque a base do grupo é afinidade, tá? Só que a igreja, ela não nasce disso, não é? A igreja, ela nasce de uma outra fonte. A igreja é o lugar onde Deus faz algo que homem nenhum, cultura nenhuma consegue fazer. Algo que os homens, mulheres não conseguem reproduzir sozinhos. O que Deus faz? Deus pega a gente que não se escolheria e faz deles uma família, não é? Faz deles um grupo de pessoas que nós chamamos de igreja, que a Bíblia chama de igreja, não é? Nós não nos reunimos na igreja porque nós somos parecidos. Nós não nos unimos como igreja porque nós temos grandes afinidades, não é? A verdade é que na igreja você tem pessoas, nossa, das mais diversas formas de pensar, de agir, com os mais diversos lugares que veio, da onde nasceu, cultura de família, não é? Na igreja você pode ter sentado lado a lado uma pessoa que ama moto e, por exemplo, faz parte do motoclube da igreja, e ao lado uma pessoa que odeia moto porque perdeu um ente querido para moto, entendeu? E as duas convivem no mesmo ambiente. A igreja é lugar onde pessoas diferentes, com ideias diferentes, temperamentos diferentes, elas convivem, não é? E isso é coisa de louco para a nossa realidade. Porque nós somos, então, um grupo que se reúne, nós somos uma comunidade que se reúne, que não se reúne com base em afinidade, que não se reúne como base principal gosto em comum. Nós nos reunimos, no final das contas, porque nós somos alcançados pelo mesmo Deus, recebemos a graça do mesmo Salvador, não é? E é isso que nos une. E eu e você fomos salvos por Cristo. E uma vez salvos por Cristo, somos
vamos colocar assim, transportados para dentro de uma família. E agora nós somos irmãos. Então, qual o motivo pelo qual nós somos irmãos? Qual o motivo pelo qual nós convivemos? Qual o motivo pelo qual nós somos igreja? Afinidade? Não, porque eu fui salvo. Você foi salvo. E nós nos chamamos Deus de Pai. Significa que nós somos irmãos. E é por isso que nós somos unidos, é por isso que nós somos comunidade, é por isso que nós somos igreja. Não é? E quando você entende isso, você começa a perceber a beleza daquilo que Paulo está dizendo aqui. Porque o que Paulo está dizendo aqui no final das contas, muito embora seja uma bomba e de difícil realidade para nós na prática, não é? Que é ter comprometimento com quem nós muitas vezes não temos afinidade, o que Paulo está falando é algo lindo, porque fala a respeito da transformação sobrenatural que Deus pode fazer no coração de uma pessoa que foi salva. Porque o que Paulo está falando é o poder de Deus, ao me salvar, me capacita e me transforma a amar pessoas que eu não tenho afinidade, ou pessoas que não têm nada a ver comigo. Realidade essa que é totalmente impossível para o nosso mundo, mas totalmente possível dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade verdadeira que se move no sobrenatural de Deus. E é exatamente essa característica que faz da igreja ser um projeto sobrenatural. É isso que torna a igreja um milagre andando por aí. É isso que faz com que a igreja não seja mais uma comunidade onde as pessoas se reúnem. Não é? Porque, caso contrário, a igreja não teria nada de sobrenatural na sua base. Nós seríamos apenas mais uma comunidade, apenas mais uma tribo que se move e se organiza como qualquer outra tribo, como qualquer outra comunidade que pode ser criada pelo homem. Só que a igreja não foi criada pelo homem. A igreja foi criada por Deus. E por isso que na sua base nós já começamos de forma sobrenatural e totalmente avesso, inverso ao que acontece neste mundo. Não é? Porque, como eu disse, no mundo eu me comprometo cada vez mais com quem eu tenho cada vez mais afinidade. Na igreja eu aprendo a me comprometer cada vez mais, não por afinidade, mas por amor. Por amor, porque eu fui salvo e aquela pessoa também foi salva. Inclusive, eu me comprometo em amor onde eu nem tenho afinidade. Ou com pessoas que eu nem tenho afinidade, não é? E é isso que faz uma igreja, de fato, ser uma igreja. É quando pessoas de histórias diferentes, temperamentos diferentes, aprendem a se suportar, aprendem a se perdoar, aprende a carregar o fardo um do outro. Preste atenção, não porque é fácil, mas porque Cristo fez isso primeiro por mim e por você. Eu e você somos o tipo de gente que não temos afinidade nenhuma com Deus. Deus é um perfeito, Deus é o Senhor dos Senhores, nós somos falhos, imperfeitos, né? Eu costumo brincar que nós somos tão falhos e inconstantes que nós prometemos as coisas para nós mesmos e nós quebramos o que nós prometemos para nós. Agora eu sou capacitado e transformado a poder conviver com pessoas também que eu não tenho afinidade. Porque aquilo que eu recebi, eu consigo dar também de graça, não é? Então, isso muda tudo quando nós dizemos a respeito, quando nós pensamos sobre igreja. Porque então, igreja não é um lugar. Igreja é uma identidade. Igreja não é um lugar que você vai assistir alguma coisa. Igreja é quem você é. Igreja é quem você é. E você é membro da família de Deus. Significa que somos corpo, somos casa, né? Somos família. E uma vez que igreja não é mais um lugar que você vai para assistir alguma coisa, mas é o que você é pertencimento à identidade, isso obviamente vai redefinir o que é participar de uma igreja. Porque então participar de uma igreja não é apenas aparecer no culto. Participar é pertencer àquele povo. É deixar de ser o visitante da fé e se tornar parte integral daquela família. Não é? E, irmãos, isso é fácil? Não é fácil, tá? Não é fácil. Mas no final das contas, o grande, vamos dizer assim, trilho do cristianismo é nós cada dia mais estarmos parecidos com Cristo e cada dia menos parecido conosco, cada dia mais amadurecendo em fé, em espiritualidade, para que nós possamos, não é,
como a Bíblia fala, amadurecer a nossa santidade. Significa então que a Bíblia, o Evangelho, de fato, ele mexe nas nossas estruturas. Ele balança aquilo que nós já tínhamos como certo na vida. E ele então nos confronta a mudanças. Porque se não é para ser confrontado por mudanças, que raio de evangelho é esse? Que eu participo de uma igreja e eu não preciso mudar em nada. Não é verdade? Então a Bíblia sim, quanto mais você lê a Bíblia e você aprende sobre o Evangelho, mais você vai sendo incomodado pelo Espírito Santo a respeito da forma como você vive, para que você comece a se transformar, que você comece a pelo menos desejar a transformação, e o Espírito Santo vai agindo de fato nessa transformação na sua vida, não é? Porque é muito fácil nós construirmos uma igreja onde no final das contas ali é apenas mais uma comunidade, que as pessoas se reúnem por afinidade e o pastor ou o líder daquela igreja usa a Bíblia de acordo com o jeito que ele quer, não é? Então você tem, por exemplo, uma gigantesca onda de igrejas onde você vai lá e é uma delícia, assim, a pessoa fala, nossa, fala tudo o que eu quero ouvir, é do jeito que eu gosto, as pessoas fazem o que eu gosto, não é? Ora, se o evangelho é pregado e você não é confrontado à mudança, provavelmente nessa igreja uma coisa que não é pregada é o evangelho. Porque o evangelho pressupõe transformação de coração. Transformação de coração. Então, se nós buscamos igrejas colocando no topo a busca por afinidade, a chance de você cair numa grande armadilha é gigantesca. Tem dois pastores, um é o Paul Washer e o outro é o Wilkerson. Se eu não me engano, são esses dois pastores. Eles falam uma frase que... Elas são muito parecidas, as duas frases. Basicamente, eles falam que falsos pregadores que pregam o falso evangelho levam mais pessoas para o inferno do que todos os traficantes de drogas juntos, unidos, ou então mais do que a prostituição no mundo. Isso é muito sério, porque as pessoas muitas vezes estão dentro das igrejas achando que estão vivendo o evangelho, quando na verdade estão vivendo em uma comunidade que tem tudo menos Deus. E elas se sentem à vontade porque elas têm grandes afinidades, porque o que é pregado é o que ela gosta de ouvir, ela não precisa mexer na forma como ela vive, ela não, a pregação não confronta a sua realidade. Então, até eu que sou bobo, né? Vou amar um lugar desse. Eles fazem o que eu gosto, falam o que eu gosto. Eu não preciso mudar minha vida. E eu sou salvo? Ué, perfeito, na verdade. Mas é uma mentira. Mas essa é uma mentira, não é? Igrejas verdadeiras pregam a palavra. E a palavra sempre traz confronto. E muitas vezes a palavra vai fazer isso que ela está fazendo aqui. Nos deixar desconfortáveis. Do tipo pensando, cara, como que eu vou amar aquela pessoa que eu dou vontade de dar na cara daquela pessoa. Não é? É isso. Você está refletindo, não é, sobre o evangelho, a dificuldade de viver o evangelho. Mas esse é o grande lance. Uma vez que a igreja ela é sobrenatural, a capacidade para que você cumpra isso, ela é sobrenatural também. Porque Deus sabe e nós sabemos. O ser humano no seu estado natural, ele tem a incapacidade de conviver com pessoas que ele não tem afinidade, muito menos se comprometer. Haja visto a grande briga que nós temos política no Brasil, e esse ano vai ser outra pancadaria. Famílias sendo destruídas, casais sendo destruídos, porque não tem mais afinidades, e eles não se comprometem mais entre eles. Incapazes de colocar as diferenças de lado por um bem maior. Isso é o ser humano no seu estado natural. Mas um coração transformado, mesmo que é difícil, de pouquinho em pouquinho, vai conseguindo deixar diferenças de lado para viver algo maior em nosso meio, que é a presença de Deus e o Evangelho, não é? Então, a igreja é composta de pessoas diferentes. Pessoas diferentes são capacitadas pelo Espírito Santo a deixar muitas vezes suas diferenças de lado por causa de um bem maior. Falando dessa parada de política, eu me lembro que quando eu era líder de jovens, aqui nessa igreja, não é? Eu montei uma diretoria. E a característica da minha diretoria, sabe qual era? Cada um da minha diretoria votava em uma pessoa. Ninguém votava no mesmo. E foi proposital que eu montei essa diretoria. Era justamente para nós aprendermos a deixar diferenças de lado por um bem maior. E foi a melhor diretoria que nós tivemos, de jovens naquele tempo. Foi fácil? Não foi fácil, não. Foi fácil, não.
mas nós somos grandes amigos até hoje, porque todos eles ainda estão aqui nessa mesma igreja. Nós estamos falando de algo aí, eu estou 37 anos, eu tenho hoje, há 12, 15 anos atrás. 12, 15 anos atrás. Mas beleza, foi só um comentário. Vamos para o segundo ponto, presença. Deus nos chama para reunir. Assistir um culto, obviamente, não é o mesmo de participar daquele culto, de se reunir para estar naquele culto. Isso é óbvio, mas parece que não é mais tão óbvio assim para essa nova geração. A transmissão de um culto ou de outras atividades que a igreja faz pode ser um recurso maravilhoso, pode ser uma ferramenta de misericórdia na vida de muitas pessoas. Haja visto que, por exemplo, nós estamos gravando esse culto agora, porque tem pessoas que não puderam estar aqui nem de manhã e nem à tarde, e elas vão poder acessar essa mensagem para que elas continuem de alguma forma sabendo o que está acontecendo aqui dentro da igreja e acompanhando as mensagens. Porque nós temos pessoas que estão doentes, pessoas que têm limitações e não conseguem ter grande mobilidade, pessoas às vezes por conta de trabalho, uma viagem em família, ou sei lá, o carro deu um tipo de problema, uma fase difícil que a pessoa está passando, às vezes a pessoa está lutando com um diagnóstico de depressão e está com dificuldade de sair de casa. Enfim, Deus sabe dessas dificuldades e a igreja entende isso, e por isso que nós nos utilizamos dessas ferramentas como a transmissão. Porém, a transmissão de um culto ou de atividades da igreja não pode virar substituto para a vida em comum. Não pode ser substituto para estar presente na igreja. Porque, no final das contas, o Evangelho não nos chama para ser plateia. Nós não somos chamados para assistir o que Deus está fazendo. Nós somos chamados para ser o povo o qual Deus está operando naquele povo. Não é? Nós somos parte da operação de Deus. Nós fazemos parte do que está acontecendo na igreja. E triste é quando alguém que poderia fazer parte, estar sendo transformado e vivenciando essa grande experiência que é a igreja, ou melhor, ser igreja, escolhe ser apenas plateia. Escolhe ser apenas plateia. Não é? A forma como o Evangelho, Deus criou o Evangelho e a vida humana, fez com que a fé não funcionasse à distância. Não é? Deus nos fez corpo e alma, significa que quando o corpo se afasta, a alma também sente e ela vai se esfriar. Por isso presença importa, presença importa. Tá? Vocês não viram na pandemia que teve isolamento, o número de pessoas que surtaram e problemas psicológicos, por quê? Porque Deus nos criou de tal forma que presença importa. Gente precisa de gente, não é? O cristianismo nunca foi uma espiritualidade desencarnada. Nós temos no Novo Testamento o próprio Deus vindo em carne e osso. Jesus tocou em pessoas, sentou à mesa com pessoas, se alimentou com pessoas, caminhou com pessoas, foi à festa com pessoas, compartilhou momentos especiais com pessoas. Então veja, quando a igreja, as pessoas se reúnem, isso não é uma questão de logística somente. Isso é o Evangelho. É o que se espera de uma família. Se espera que a família, em determinados momentos, se reúna. É Deus dizendo, olha, eu estou formando algo em vocês juntos, eu estou sustentando vocês juntos, eu estou curando vocês juntos. E você encontra o reforço dessa ideia em diversos momentos na Bíblia, como por exemplo em Hebreus 10, 25, que diz, olha, não deixem de se reunir na igreja. Como igreja, né? Melhor dizendo, porque lembra que eu disse, igreja não é um lugar, igreja é uma identidade. Então não deixe de se reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas animem uns aos outros, sobretudo agora que o dia está próximo. Então veja, parece que essa mania de querer viver o evangelho à distância não é só de hoje, não é? Que nós temos a transmissão. Parece que é algo que vem de muito tempo, ao ponto da Bíblia trazer um alerta como esse, olha, não pare de se reunir como igreja, como muitos estão fazendo. Não é? Pelo contrário, se reúnam, animem uns aos outros para se reunir. Não é? Então veja, o remédio bíblico para desânimo não é ficar sozinho. O remédio bíblico para desânimo é entre mais dentro da família. De fato se torne igreja. Não é? Na prática, quando isso acontece, não é? O que nós estamos dizendo? Quando você vem até a igreja, você vem para ser cuidado, mas também para cuidar.
Porque numa casa, numa família, ninguém é enfeite, não é? Cada um é parte fundamental de uma estrutura. Se você pega uma família, desde o filho menor até o filho maior, ele tem uma função dentro daquela família. Ninguém é tão pequeno que não tenha função, nem que se for, por exemplo, qual é a função hoje dos meus nenês de 4 meses? Me ensinar a ser o melhor pai. Eles têm uma função, mesmo que eles não consigam nem falar. E a partir do momento que eles forem crescendo, eles vão ter novas funções. A minha filha, por exemplo, que já vai fazer 5 anos, hoje eu desafio ela a conseguir pegar água sozinha no bebedouro, não é? Ela vai crescendo, ela vai se estruturando e ela vai conseguindo desempenhar novos papéis dentro da família, novas habilidades. Então, se nós estamos falando de uma família, a igreja é uma família, significa que ninguém é enfeite. Você não é pequeno demais ao ponto de não ter função nenhuma. E você também não é grande demais ao ponto de achar que não precisa aprender mais nada. Todos nós temos um papel fundamental no que diz a respeito a sermos igreja, não é? E é justamente por isso que Deus distribuiu dons e talentos para todos nós. E esses dons e talentos que Deus deu para você e deu para mim, enfim, deu para todos nós, o objetivo principal desses dons e talentos é o que 1 Coríntios 12, 7 diz para nós. O Espírito concede dons para o bem de todos. Aqui está falando para o bem, né, de todos, é para o bem da igreja. Dons e talentos que você recebe, primariamente, é para abençoar a igreja. A igreja. Só que, infelizmente, muitas pessoas pegam seus dons e talentos e acabam usando para tudo, menos na igreja. 1 Pedro 4,10 vai reforçar dizendo: cada um deve usar o que recebeu da parte de Deus para servir uns aos outros. Outra coisa também, as pessoas pegam tudo aquilo que recebe de Deus e a última coisa que faz é usar para servir uns aos outros dentro da igreja. Não é? Então, a Bíblia a todo momento ela reforça: se reúnam, porque vocês têm dons e talentos para que vocês tenham funções específicas, para que a família cresça, se estruture, para que essa igreja de fato seja uma igreja, uma habitação de Deus, não é? Em outras palavras, quando você falta, não falta só você, está faltando o seu dom em ação, o seu talento, aquilo que Deus deu para você, só para você. Falta o seu serviço, não é? Falta a sua parte na construção dessa casa que Deus habita. Então é como se tivesse uma parede faltando vários tijolos. Essa é a imagem da igreja quando você não está na igreja, não é? É como reunir a família e ter cadeiras vazias na mesa na noite de Natal. E é desse jeito que o céu acaba tocando a terra de um jeito, de uma forma concreta, não é? É assim que pessoas chegam sem força na igreja e outras pessoas a carregam em fé, pessoas chegam desanimadas, recebem uma oração, pessoas chegam no seu limite, alguém ora, não é? Impõe a mão, traz uma palavra de sabedoria, traz uma palavra de motivação para você, você ouve a pregação e sai animado, enfim. Percebe? Cada um dentro do seu dom, cada um fazendo aquilo que foi chamado para fazer. Você chega às vezes cabisbaixo e lá na recepção alguém dá um sorriso para você, dá uma palavra de ânimo, diz que está feliz por receber você, isso já muda seu dia, enfim. Desde o simples apertar de quem está na mesa de som, até a pessoa que está te recebendo na porta ou na recepção, ou lá no estacionamento, cada pessoa é importante, fundamental dentro da família, dentro dessa estrutura dessa casa que é a igreja. Cada pessoa é um tijolinho. E se faltar muito tijolo, o muro fica frágil, não é verdade? Essa casa fica frágil. Por isso que eu quero dizer para você com amor, mas com firmeza, que se a ausência da tua presença na igreja está virando um costume, isso não é apenas uma cadeira vazia. Está faltando tijolos na igreja. Isso enfraquece toda a igreja de forma geral, tá? Porque quando a igreja se reúne, Deus não está apenas assistindo à reunião dessa igreja, não é? Deus está habitando no meio dessa igreja, Deus está construindo algo no meio dessa igreja, Deus está formando algo novo no meio dessa igreja, não é? E o terceiro ponto, que é a habitação, que é justamente essa ideia. Deus habita no meio da igreja. Paulo, quando ele fecha Efésios 2, se você reparar, na verdade, todo o versículo que nós lemos, a palavra juntos aparece, não é, várias vezes. Paulo está falando, olha, juntos, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação onde Deus vive por seu Espírito. Então repare na palavra, é juntos,
E todas as palavras que ele usa ali naquele versículo, não é? A forma como ele constrói está tudo no plural. Não é? Por quê? Porque está dizendo a respeito da igreja. Igreja sou eu, é você. Então está falando a respeito de nós. Então é juntos, é no plural. Deus não está formando cristãos isolados. Deus está construindo uma casa onde, não é? Então veja, claro, Deus age na sua vida de forma pessoal, não é? Deus te encontra no secreto, mas existe um tipo de graça, um tipo de bênção que Deus derrama somente quando o seu povo está reunido, que Deus derrama quando a igreja está junto, não é? Salmos que diz: quão bom e agradável é quando os irmãos vivem em comunhão ou vivem em harmonia. Ali Deus ordena a bênção, ali Deus ordena a vida, não é? Ali Deus ordena a graça. Ou seja, existe um tipo de graça, não é? Um tipo de paz, de alegria, existe um tipo de bênção que Deus ordena quando a igreja está junto. Quando a igreja está junto. Não é? E de fato, irmãos, quando a igreja está junto, Deus opera. Deus opera no seu coração, Deus opera no coração da pessoa do lado, e assim por diante, tá? Eu quero concluir tudo isso que nós conversamos sobre igreja, te motivando, né, te incentivando a tomar 2 passos, tá? O primeiro passo que eu quero te motivar é: volte a tratar a presença como um ato de amor no culto, nas atividades da igreja, tá? Não é quando der, ou, se eu não estou me sentindo tão bem, né? Estou com uma coceira no dedão. Né? Trate a sua presença com amor, como um ato de amor, porque você não está vindo. Se você entregou sua vida a Cristo, faz parte dessa família, hoje você está entendendo que você não está vindo a um lugar para assistir alguma coisa. Você é a igreja, e a igreja, ou seja, você está vindo para se reunir com os outros tijolos, e junto nós construímos essa casa, juntos nós construímos essa morada, juntos nós somos igreja, não é? Então presença é pertencimento, presença é identidade. Eu pertenço àquele lugar, alguém precisa de mim e eu preciso daquelas pessoas, não é? Então o primeiro ponto que eu queria te motivar é: trate a sua presença no culto como um ato de amor, não como um lugar que você está indo apenas assistir o que Deus está fazendo na vida de outras pessoas, mas vá lá com o pensamento correto. Eu sou igreja, esta é a minha identidade, eu estou indo lá para, junto com meus outros irmãos que são igreja, não é? Deus agir em nosso meio, Deus nos transformar. E o segundo passo que eu gostaria de motivá-los é: saia do anonimato. Saia do anonimato, não precisa ser um passo grande, não é? Mas hoje você, por exemplo, pode olhar nos olhos de uma pessoa, perguntar seu nome, você pode decorar um nome novo de uma pessoa que você não conhecia na igreja, você pode ter uma conversa real, uma conversa prazerosa, pedir oração, orar por alguém, você pode oferecer ajuda, você pode se tornar um voluntário na nossa igreja. Enfim, família é isso, família é conhecer pessoas e ser conhecido, não é? Quando um bebê chega na família, todo mundo vai lá para conhecer o bebê, e ele vai crescendo, ele vai sendo conhecido, não é? E isso faz ele ser parte da família, não é? Ele é sendo conhecido e conhecendo. Muitas pessoas estão há anos dentro da igreja, sabe? E elas simplesmente vivem no anonimato. Essa pessoa está perdendo muito daquilo que Deus quer fazer na sua vida, sabe? Você está perdendo muito do que Deus poderia estar fazendo na sua vida, porque você faz parte da família, mas escolheu ficar trancado nos quartos da casa, enquanto a família está na mesa ceando. Não é? Então você pode mudar essa realidade, você pode mudar essa realidade ainda hoje. Tá? E para você refletir e praticar, uma frase que sintetiza tudo que nós aprendemos aqui é: igreja não é um lugar que você assiste, igreja é um povo que Deus habita. E nesse momento eu gostaria que você orasse a respeito daquilo que nós conversamos hoje, a respeito daquilo que Deus falou ao seu coração hoje. Tá? Eu não posso orar por você. Tá? Depois nós vamos orar como igreja, todos juntos.
Mas agora é o momento em que você ora a Deus a respeito daquilo que Deus está falando no teu coração. A respeito, por exemplo, da dificuldade que vai ser criar comprometimento com pessoas que você não tem afinidade, porque isso é algo que você deve pedir a Deus, porque não é fácil. Não é fácil. Mas se Deus tem o melhor para nós, conseguir ser transformado ao ponto de ver isso será maravilhoso. Muitas vezes eu vejo em situações como essa, que a Bíblia traz para nós grandes desafios, o papel de um pai ou de uma mãe em qualquer família. Não é? Nós ensinando algo novo para nossos filhos, que na visão deles é difícil, não é legal, só que quando eles aprendem, eles ganham mais liberdade, mais independência, eles crescem em maturidade. E depois aquilo se torna tão comum e ele fica agradecido por você tê-lo motivado e ensinado, não é? Aquela, vamos dizer assim, nova habilidade, né? Como, por exemplo, minha filha, que agora, quando ela está com sede, ela não precisa mais ficar esperando alguém pegar água para ela. Ela vai e pega a água. No início era aquilo, estou cansado, é difícil, é muito alto, não é? Reclamava, chorava, aí, não quero mais beber água, ia embora e deixava o copo lá, né? Às vezes é isso, sabe? A gente ouve a pregação, aquilo que Deus está falando, e fala, cara, é muito muito difícil, Deus, sabe? Nossa, só me dá o copo da água, deixa eu beber essa água, né? Ir para o meu quarto. Mas Deus falando, olha, você tem que crescer, você tem que se desenvolver, tem muito mais para você. Só que você precisa encarar novos desafios. Não dá para você viver eternamente como uma criança espiritual. Você precisa se amadurecer. Você agora chegou a hora de conseguir pegar a sua própria água, para que você possa servir outros. E no final das contas, o que parece ser um grande desafio hoje, através da transformação do Espírito Santo, vai fazer de você uma pessoa com muito mais, vamos dizer assim, alegria, facilidade, maturidade. Não é? Agora você consegue pegar a sua água e servir outros dentro da igreja. Percebe?